Em nome do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Leitura da vida de São José, revelada à abadesa Maria Cecília Bage. Da encarnação do Verbo Divino até a permanência no Egito. De volta a Nazaré, os primeiros dias depois do retorno. Chegando de volta a Nazaré, sua terra natal, Maria e José se sentiram muito satisfeitos quando entraram em sua pequena casa. A Santíssima Virgem, em razão da grande veneração que tinha por aquele seu pequeno quarto, no qual havia ocorrido o grande mistério da encarnação do Verbo Divino, e José, por ser aquele local em que havia recebido graças especiais e grandes favorecimentos por parte do Senhor. Embora não estivesse ciente dos acontecimentos todos, tinha grande amor por Deus e devoção muito especial, motivos pelos quais, tão logo chegados, solicitou a sua esposa que o conduzisse aos seus aposentos para que agradecessem a ele as providências todas para que chegassem em segurança de volta à sua terra natal. O pedido agradou muito a Maria e eles então, ajoelhados, adoraram ao Senhor e agradeceram. Mais uma vez, o Criador teve por bem conduzir o santo a um daqueles seus estados de êxtase, no qual desfrutou da suavidade de seu espírito e compreendeu muitas das grandes ocorrências que envolvia sua santificada esposa, sendo que Deus o fez saber quanto ela lhe era querida e apreciada. Nessa ocasião também, a Mãe Divina foi agraciada com muitos favorecimentos. Depois de passar certo tempo naquele estado, José tornou a si e teve a ocasião de observar Maria envolta em luz resplandecente. Permaneceu admirando-a naquele estado de graça do Senhor e não cansava de maravilhar-se. Maria também se encontrava em elevado estado de contemplação, e o santo mais uma vez se alegrava por vê-la tão favorecida ao Senhor. Agradecia humildemente por ele o haver honrado com uma esposa assim tão digna. Chorando profusamente, ele dizia para ela: ó minha querida e amada Maria, desde quando mereço conviver contigo e desfrutar de companhia assim tão agradável? É uma graça que jamais tenho merecido e que somente me foi concedida em razão da infinita bondade do nosso Deus, que é extremamente condescendente comigo, ser mísero e humilde que sou. Enquanto José dizia essas coisas, Maria voltou também a si de seu estado de contemplação, e ambos então conversaram sobre a infinita bondade do Criador e sua grande complacência, e cantaram cânticos de sublime beleza referentes à sua infinita sabedoria. O espírito de José estava profundamente mergulhado em mar de alegrias, e ele se desfazia em amores pelo seu bom Deus, crescendo cada vez mais sua veneração por sua santificada esposa. Em seguida, contou-lhe sobre os acontecimentos naquele quarto, durante sua ausência, sobre suas orações todas lá e das muitas graças a ele concedidas por Deus, consolando-o naquelas tribulações, fatos dos quais, aliás, Maria estava perfeitamente ciente. Apesar disso, ouvia-o atentamente e com muita satisfação aparente. Muito humilde que era, dizia para que ele se sentisse reconhecido por tudo isso e que agradecesse ao Senhor em termos de sua complacência em conceder determinadas graças em certos locais, e que eles bem poderiam pensar que aquele quarto fosse mesmo um deles, onde ele havia demonstrado toda a sua bondade e lhes concedido muitos favorecimentos.
José estava convicto da veracidade dessas palavras e lhe pediu permissão para dirigir-se ao local, vez ou outra para orar, especialmente quando estivesse aflito ou incapaz de enfrentar certos problemas, a fim de que lá recebesse as graças divinas desejadas. E lhe disse: embora seja suficiente para consolar-me em minhas atribulações, sinto necessidade desse conforto adicional de poder orar em teu quarto. Mas isso não deve atrapalhar teus retiros, pois lá irei só quando estiveres ocupada com outros afazeres da casa e no preparo dos necessários alimentos para a nossa vida. Maria, inclinando sua cabeça em sinal de assentimento, atendeu a seu pedido e ele muito se alegrou com isso. E desde então, ao encontrar-se ela ocupada, ele se dirigia ao seu quarto e lá o Senhor lhe concedia muitas graças e enchia sua alma de contentamentos. Muito frequentemente também o santo, vendo que Maria lá se encontrava em preces, evitava perturbá-la de qualquer forma com sua presença. Fora do quarto, porém, ele também se ajoelhava a Deus e suplicava para que pudesse compartilhar de suas orações e de seus puros sentimentos. Tudo isso em razão do grande amor que tinha por ela, que lhe havia sido concedida por Deus como fiel companheira e amiga. E o Senhor não deixava de atendê-lo e se comunicava com seu espírito. José se mantinha humilde e se reconhecia indigno de todas essas graças e pedia constantemente que ele concedesse novas graças à sua esposa, em razão de seus muitos méritos, pois estava ciente do quanto ela era amada e apreciada, além de favorecida por ele. Com essas ações todas, o santo crescia progressivamente em termos de veneração e estima por sua esposa. A tal ponto chegavam esses seus sentimentos que, quando ela estava em preces em seu quarto ou em qualquer outro local, ele, cuidando para que ela não o visse, inclinava-se em sua direção com respeito, movido por algum estranho impulso interior. Ele mesmo acreditava que essa sua atitude fosse motivada pela elevada santidade envolvendo Maria. Na realidade, a causa era muito mais sublime e se referia ao fato de ela encerrar o Verbo divino em seu ventre, e ele o solicitava para que o adorasse e venerasse, mesmo estando onde se encontrava. Em Maria, José observava crescerem progressivamente sua grandiosidade e sua beleza, além de se multiplicar as suas já numerosas virtudes. E ele se maravilhava com isso, convencido de que o Senhor, sendo ela tão boa e santa, lhe concedesse favorecimentos cada vez maiores, fato que era mesmo verdadeiro, pois era o Verbo divino que nela habitava, que provocava essa aparência exterior de sua divina luz para conforto de seu amado José. E assim viviam os dois, parte de seu tempo em orações, parte em recitações de louvações divinas e trabalhando o resto do tempo para a manutenção de suas vidas. Empregavam também parcela de seu tempo em frequentes colóquios religiosos sobre as palavras ditas pelos profetas relativamente à futura vinda do Messias, e também sobre as afirmações das Sagradas Escrituras. José, que não entendia muito das coisas ditas ou escritas, pedia a ela que as explicasse para ele, pois estava ciente do quanto versada e qualificada era nesses assuntos. Ela concordava e, muito obediente a seu marido, lhe explicava com pormenores o que já havia sido profetizado, envolvendo a vinda do Messias. E ambos então choravam de alegria pelas admiráveis qualidades que ele mostraria quando estivesse presente. Maria, entretanto, chorava em razão do conhecimento que tinha de tudo aquilo que seu filho deveria sofrer para redimir a humanidade. Mas mantinha para si esse segredo. Não falava a ele
a esse respeito para não afligir muito severamente seu marido e sofria sozinha, sem quaisquer manifestações de tristeza e sem permitir que ele compartilhasse dessa sua dor imensa. José já observava que ela chorava de forma estranha quando eles conversavam sobre o Filho de Deus e acreditava piamente que isso ocorresse em razão de seu grande desejo pela vinda do Messias. E, na verdade, ela assim agia em função da grande dor que tinha por conhecer todos os sofrimentos pelos quais ele teria de passar. O santo notava também que ela não mais o exortava para que suplicasse a Deus pela vinda do Redentor. Entretanto, nada lhe perguntava e assumia estar ela em razão de comunicações divinas, segura de sua vinda, para logo que suas súplicas seriam atendidas nesse sentido. Podia também observar que ao conversarem sobre todas as suas qualidades, nela resplandecia uma intensa luminosidade, fato que não sabia como explicar, mas que desejaria muito saber as causas. Entretanto, mantinha-se em silêncio, sem perguntas, por achar-se indigno de quaisquer questionamentos nesse aspecto. Estava seguro de que o Senhor muito se comprazia com aqueles colóquios e que isso seria um sinal de sua satisfação para com eles. E ele se alegrava muito com tudo isso, embora se confessasse indigno de tantos favorecimentos. Verificava também que ela se mantinha às vezes muito abstraída e que em determinadas épocas passava dias inteiros sem comer, e achava que essas suas estranhas atitudes eram para motivar o Senhor para que enviasse rapidamente o Messias. Nessas ocasiões, ele procurava jejuar também moderadamente, tomando somente os alimentos estritamente necessários. Maria, porém, procurava exortá-lo para que se alimentasse bem, a fim de que pudesse enfrentar os esforços físicos todos que sua atividade profissional exigia. O santo, todavia, só de olhar para ela já sentia estar completamente saciado. Delicadamente solicitava seu acordo para permanecer jejuando, uma vez que isso, sendo bom para ela, seria aceitável também para ele. Maria via nisso mais motivos para louvar a Deus e ambos se punham então a rezar e depois a conversar sobre a grande benevolência do Senhor. Dessa forma, José encontrava renovação espiritual muito ampla e intensa e se sentia plenamente alegre, como jamais se sentira antes. Parecia-lhe ter um imenso tesouro em sua casa, tão grande que nem mesmo inveja dos anjos do céu ele tinha, anjos que coabitavam com os espíritos santificados e com Deus, ele mesmo. O santo não mais necessitava olhar constantemente para o alto, pois um simples olhar para sua esposa lhe era suficiente e nada mais tinha a desejar. Ele não sabia exatamente de onde provinham tais sentimentos, fato que lhe causava certo temor e preocupação também, dizendo para ele mesmo: meu Deus, é também possível que não vos ame tanto quanto anteriormente, não mais de todo o coração? Seria esse o motivo por que não mais olho para o céu, onde habitais para saciar as ânsias de meu coração? Tentava olhar para dentro de si mesmo cuidadosa e atentamente, e podia então entender que Deus era de fato o objeto único de todo o seu amor. Voltava-se então para ele e dizia: ah, Deus meu, sois meu único e verdadeiro amor, meu único bem, meu tesouro e meu tudo. Meu coração anseia somente por vós e tenho muito amor por minha esposa, pois a reconheço como sendo objeto de vosso amor e de vossas graças. Amo-vos nela, pois estou ciente de que nela haveis feito vossa habitação. E vós mesmo a haveis dado a mim como fiel companheira, e me haveis ordenado que a amasse, pois é merecedora de todo esse amor, tão santa e plena de virtudes que é. E o santo então se aclamava e desfrutava livremente de todas essas graças que o Senhor lhe havia concedido.
Embora tivesse tantas alegrias em seu coração, não lhe faltavam também atribulações. Enquanto se mantinha ocupado na oficina de trabalho, alguns desocupados e vagabundos para lá se dirigiam, a fim de conversar com ele e assim passar o tempo. Ele, porém, ocupado e contemplando todas as grandezas que lhe eram concedidas por Deus, não lhes dava trela, e por isso acabava por tornar-se objeto de brincadeiras e chalaças por parte daqueles desocupados, que o nominavam de estúpido, insensato e imprestável. Embora muito humilhado, sofria com paciência e muita resignação. Às vezes eles se ocupavam com como a sua esposa podia ser tão idiota em conviver com ele e aguentar sua presença. Eram pessoas instigadas pelo demônio que lhes diziam muitas ofensas, pois o diabo tentava de tudo para que ele se impacientasse e se tornasse possuído pela ira. Ele, todavia, usava tudo isso para exercitar-se em sentido contrário, e com isso aumentar seus méritos e praticar mais virtudes. De forma bastante amável, lhes solicitava para que partissem e os repreendia com boas maneiras por estarem ofendendo a Deus dessa forma. Quando finalmente elas se retiravam, José orava e rezava para que o Senhor os iluminasse e perdoasse os seus pecados. Prece essas que ele fazia com toda a humildade, praticando assim as virtudes da paciência e da resignação, além de caridade. O demônio, seu grande inimigo por sua vez, fremia de ódio contra ele e também contra sua esposa, pois não conseguia introduzir entre eles a cunha da discórdia. Terminava sempre por ser derrotado e era mantido distante do casal pelo imenso poder divino e também pela grande força de unidade mostrada por Maria e José e pela profunda humildade de ambos, sua grande pureza e total abstinência, sem falar no grande amor a Deus que tinham em seus corações. José contava todos esses acontecimentos para ela, e era então animada a sofrer com paciência, uma vez que isso seria de agrado para o Senhor. E ambos então rezavam em favor de todas aquelas incômodas pessoas que os perseguiam e molestavam. Passaram assim algum tempo em que ambos encontravam plena alegria e consolo em seu amor por Deus. Entretanto, era também sua vontade testar de novo aquele seu servo através de atribulação tão grande como jamais tinha tido anteriormente. É preciso saber, porém, que o Senhor já o havia preparado para ela à custa das muitas graças que lhe concedia e dos muitos favorecimentos feitos. José enfrenta terríveis inquietações. Estando o santo muito alegre e contente, em companhia de sua querida esposa, e muito satisfeitos pelos inúmeros favores recebidos de Deus, observando-a atentamente, pôde notar nela inequívocos sinais de gravidez. O fato o deixou atônito, extraordinariamente perturbado e profundamente ferido em seu coração. A princípio tentou enganar-se, achando que os sinais seriam provenientes de alguma enfermidade qualquer. Porém, não via nela qualquer sintoma de doença, mas sim a via muito vigorosa e desembaraçada. E dizia para si mesmo: se de fato fosse alguma doença, existiriam sintomas característicos, mas ela mostra perfeita saúde. E contemplava esses pensamentos. Ó Deus, o que noto eu em minha mulher? Estou por acaso sonhando ou estou mesmo acordado? Veriam meus olhos uma coisa por outra? Ó Deus, que se passa com ela? Não ouso perguntar-lhe, pois, sendo a santa que é, não posso permitir-me tal desrespeito. Entretanto, vejo com absoluta clareza o seu estado. Deus, socorrei este vosso servo, dando-lhe iluminação
para entender esse fato tão difícil de compreender, pois ele nada mais pode reconhecer do que vê com seus próprios olhos. Maria já havia pressentido todas essas inquietações de seu marido e rezava fervorosamente para que o Senhor o ajudasse com sua misericórdia divina nessa situação. Naquela noite, José se recolheu muito combalido, refletindo sobre o significado daquele acontecimento tão insólito. Dormiu muito pouco, e o tempo lhe custava muito a passar, tão ansioso que estava por ver Maria novamente e verificar seu eventual erro em termos de seu estado. Ficou acordado por muito tempo, esperando que ela deixasse seu quarto e passando por forte angústia. Pela manhã, ela assim o fez, cumprimentando José muito cordialmente, como habitualmente fazia. Ele a observou e a achou extraordinariamente linda e graciosa. Entretanto, por outro lado, teve ocasião de ver plenamente confirmados os sinais indicados do dia anterior. Muito ferido em seus sentimentos e triste, verificou não estar errado, mas que suas primeiras impressões eram verdadeiras. E disse para si mesmo: ó Deus, muito me alegram a beleza e graciosidade de minha esposa, mas meu coração está ferido, pois nela vejo sinais claros e inequívocos de gravidez. Meu Deus, socorri-me nesta tão grande aflição, tão grande que pode mesmo matar-me, se eu não tiver forças para enfrentá-la e não tiver a vossa orientação necessária. Maria, de seu lado, rezava muito por ele, que por tal motivo conseguiu encontrar algum sentimento de compreensão e de alívio de sua dor. Pensava com ele mesmo ser mais conveniente dar algum tempo e ver como se desenvolveriam as coisas naquele sentido, seguro de que o Senhor não deixaria de manifestar-se e de tornar providências a respeito. E dizia: tenho certeza de que Maria é muito santa e muito amada por Deus, e dela não posso absolutamente duvidar. Por agora, é melhor que me acalme e aguarde certo tempo pelos resultados que certamente virão. E assim se acalmou, pelo menos por instantes, embora cada vez que olhasse para ela, visse os sinais indicadores que ele tanto temia e se sentisse profundamente aborrecido. Obteve mais algum alívio através de muitas orações que fez e também por meio das que ela realizava por ele. Maria se mostrava cada vez mais amável e carinhosa com ele e compartilhava, sem seu consentimento, de toda aquela angústia. Diariamente, pela manhã, aguardava ansioso pela saída dela de seu quarto e observava como andavam aqueles sinais que tinha visto. E a clareza de sua gravidez era um fato que não podia evitar. Passou a consumir-se em desespero, parecendo mesmo doente de alguma enfermidade repentina. Na verdade, esse seu estado emocional era mais grave do que muitas doenças que pudesse ter, pois se sentia profundamente abalado e ferido, angustiado em razão da situação que se apresentava. Rezava e orava muito a Deus, praticava constantes jejuns, fazia muitas esmolas e tudo exercitava para que o Senhor o confortasse e o iluminasse naquela situação tão aflitiva. Olhava para ela sempre com muito amor e carinho, dizendo continuamente a si próprio: ó Maria, tu és a causa de todas as minhas alegrias, como podes também ser motivo de tanta dor. Ah, se pudesse entender todas essas minhas angústias, certamente não deixaria de acalmar-me, contando-me a causa dessa tua gravidez. Maria via, através da mente de seu marido, todos esses seus dolorosos pensamentos e tinha muita pena dele. Entretanto, permanecia calada, sofrendo também com paciência e resignação, esperando que o Senhor se compadecesse e confortasse José nessa sua tão grande angústia. Ele, porém, desejava
testar mais uma vez a confiança de seu muito leal servo José, e nisso tudo lhe dava ocasião de prová-la. Finalmente o santo se decidiu a perguntar a Maria qual seria a causa daqueles sinais exteriores. Todavia, embora tal decisão tivesse sido tomada repetidas vezes, não conseguia colocar em prática e acabava por tornar-se confuso e temeroso, cada vez mais inquieto, dizendo para ele mesmo: "Ó meu Deus, que coisa é essa que se passa comigo? Vejo claramente a condição de gravidez de minha esposa. Ela se mostra carinhosa e amorosa comigo e me trata com grande amabilidade, e portanto estou seguro de que nada me esconderia se eu lhe perguntasse o que desejo. Contudo, não sou capaz de fazê-lo, mas também não consigo libertar-me dessa tão grande dor que me atinge, e não posso entender o que esteja acontecendo. Deus meu, somente vós podeis consolar-me e acalmar-me, e por esse motivo recorro ao vosso auxílio e deixo todo este meu sofrimento em vossas mãos." Entretanto, o Senhor não lhe dava qualquer resposta e permitia que ele permanecesse em sua terrível angústia. Maria, de seu lado, esforçava-se muito com o intuito de confortar e consolar seu marido com muitas delicadezas e amabilidades. Pedia para que se alimentasse bem e lhe perguntava como poderia ser-lhe mais agradável ainda. Cantava louvores a Deus, mas ele nada mais fazia do que dizer-lhe que seu coração estava tomado de grande tristeza e muita dor, dizendo também: "Querida Maria, tu trazes grande alívio às minhas aflições, não posso negar, mas eu não consigo afastar esse sentimento do meu coração. Reza, pois, para que Deus se apiede de mim e me auxilie nessa tribulação tão grande." Ele, muito aflito que estava, teria desejado dizer mais do que isso e contar-lhe a verdade sobre seus sofrimentos todos e respectivos motivos. Porém, não o conseguia e dizia para si mesmo: "É mesmo possível que ela não perceba a causa do meu sofrer? Com certeza não pode manifestar-se a respeito, embora saiba de tudo." O santo se via muito humilhado e chorava perante seu Deus, achando bem merecer todos os sofrimentos, uma vez que não mostrava sua gratidão por todos os seus grandes favorecimentos. Embora se visse como o mais afortunado dos homens, a quem havia sido dada esposa tão virtuosa, considerava-se também o mais aflito e mais angustiado. Com a passagem do tempo, sua dor aumentava à medida que os sinais da gravidez de Maria se tornavam mais evidentes, sendo que a criança, àquela altura, já deveria estar a termo, fato que o deixava ainda mais confuso. Ocasionalmente, tentava desabafar sua dor, dizendo para si próprio: "Ah, querida Maria, como podes manter-me tão angustiado? No que teria te ofendido ou desgostado para seres tão cruel comigo? Estás mudada em teu comportamento, pois de carinhosa e amável que eras, passas a cruel e impiedosa, uma vez que, conhecendo toda a verdade, a mantens em segredo." Maria podia sentir todas essas aflições e também se preocupava e sofria. Calava-se por não ter a devida permissão de Deus para revelar-lhe o que ocorria. Nada mais podendo fazer, orava por ele. O santo ia normalmente para seu trabalho, mas suas forças já estavam algo combatidas, e ele passava a sentir-se incapacitado de exercer sua profissão normalmente. Por esse motivo, ia para o quarto de Maria e lá dizia: "Oh meu Deus, como conseguir consolo se minha esposa, antes de toda a minha alegria, é agora a causa desta minha tão grande aflição e dor? Vendo o estado que se encontra, sinto minha alma extremamente dolorida. Não obstante, mesmo em tais condições, tenho sempre
forte desejo de ir até ela para conversarmos. De fato, ia para onde ela se encontrasse, e embora não fosse capaz de tirar seus olhos do chão, desejava ouvir sua voz. Ela lhe falava docemente, com tal graciosidade e boas maneiras, que ele se via consolado de alguma forma, e encontrava alívio para seu espírito. Entretanto, quando ele elevava seus olhos e a via no estado em que estava, sentia-se novamente muito atingido em seu coração aflito. Decidiu-se por mostrar a ela uma fisionomia fechada e séria, e manter-se distante, tanto quanto pudesse. Mas nem mesmo isso conseguia fazer. Ouvindo suas palavras, era tomado pelo amor que ele tinha e ficava afável e sereno, embora constrangido. Muitas decisões tomou nesse estado. Não as materializava, entretanto, pois reconhecia que seu estado emocional seria muito propício a decisões apressadas e erradas, e a graça que habitava em sua alma fazia com que agisse de forma muito prudente e cautelosa. Presa dessas grandes aflições que era, e vendo que seu anjo não mais lhe falava, e tendo sempre presente a sua grande dor, exercitou as mais nobres e raras virtudes possíveis, quais seja a da paciência ilimitada, a da grande resignação, da modéstia, embora visse sua esposa evidentemente grávida. Jamais pensou mal ao seu respeito, não a julgou por antecipação e jamais se desesperou. Aguardava humildemente que Deus se manifestasse e esclarecesse vez por todas a causa da gravidez de Maria. Praticou inúmeras virtudes, crescia muito em seus méritos e aguardou a graça sublime da qual lhe falara o anjo, em termos de poder tomar conhecimento do grande mistério envolvido com a encarnação do Verbo Divino no puríssimo ventre de sua esposa. Vivendo em meio a tão grandes preocupações e sabendo perfeitamente que Maria estava prestes a dar à luz, mais do que nunca orou para que o Senhor iluminasse e lhe dissesse como agir naquela situação, dizendo: vejo claramente que minha esposa se encontra a termo e que logo nascerá a criança. Não posso acusá-la segundo manda a lei, pois estou seguro de sua santidade e pureza, e nada de mal posso pensar sobre ela. Todavia, não conheço a origem dessa criança, e como tal, não tenho condições de garantir minha paternidade para ela, uma vez que nada tenho a ver com o acontecimento. É melhor que eu parta, que me torne um ser errante e termine meus dias nestas amarguras e dores, pois será muito difícil para mim viver distante de Maria. Mas, como consegui abandoná-la, tão santa e cheia de qualidades que é? Entretanto, seria preciso que eu a deixasse, para libertar-me desta angústia tão grande. Dizendo tudo isso para si mesmo, decidiu-se finalmente por abandonar sua esposa, e por isso tinha seu coração repleto de dores e de amarguras, sem possibilidade de qualquer espécie de alívio em seus sofrimentos. Havendo tomado tão dura decisão, retornou ao seu quarto e rezou ajoelhado, pedindo ao Senhor que o ajudasse. Ó Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, ó meu Deus, desde minha tenra infância me tendes mantido sob vossa proteção, e também minha vez prometido a assistência durante toda a minha vida. Eu vos suplico, por vossa infinita bondade, vossa grandeza, imenso poder, pelo amor que me haveis dispensado, e principalmente pelo que tendes concedido a Maria, mais uma vez que vos digneis a manter as promessas feitas em ajudar-me e proteger-me sempre. Não me abandoneis frente a tantas necessidades. Coloco-me inteiramente em vossas mãos paternais. Fazei de mim aquilo que mais vos agradar. Suplico-vos também por minha Maria, cuja guarda me confiastes. Tenho tentado executar tudo o que me tem sido ordenado. Nesse instante, porém,
desejo deixá-la aos vossos cuidados, pois devo abandoná-la em razão dos motivos que bem conheceis. Tenho bem merecido tal castigo, pois mostrei-me incapaz de aproveitar os santos exemplos e conselhos, e agora, dela distanciado, irei, por certo, penitenciar-me de todas as minhas culpas e pecados. Embora me pareça não ter tantas culpas e pecados, vós conheceis bem quais sejam, motivo pelo qual vos peço que me perdoeis e a graça de poder enfrentar e sofrer essas grandes inquietações com dignidade. Não tenho forças e coragem para despedir-me de Maria, e assim peço a ajuda de vossa grande bondade nesse particular, e também que ela venha a ser consolada e confortada em sua situação tão angustiante, além de vossa proteção em todas as circunstâncias. Suplico-vos também que abençoeis todos os meus passos em direção a Jerusalém, onde irei para vos adorar. Suplico também que olheis a angústia que reina em meu espírito e também a grande aflição que toma meu coração e que tenhais piedade de mim. Dessa forma, em parte aliviada em sua dor e angústia, o santo dirigiu então seus pensamentos para Maria e com ela se lamentava dolorosamente. Ah, minha querida Maria, minha inocentíssima pomba, vou agora afastar-me de ti. Como podes ver-me em tão grande angústia, sem me dares sequer uma gota de consolo? Por que não me esclareces sobre a tua gravidez? Tu me sempre tens sido tão carinhosa e amorosa, por que te esqueces de mim nesta ocasião tão importante? Como farei para manter-me distante de ti, que és toda a minha alegria? Minha querida esposa, devo deixar-te e não sei se jamais te tornarei a ver. Devo abandonar-te completamente só, e como meu coração sofre por isso. Entretanto, nas atuais circunstâncias, não vejo que outra solução poderia libertar-te do castigo que a lei impõe para esses casos e também libertar-me dessa tão grande angústia. Derramando profusas lágrimas, José terminou suas preces e passou a apanhar as coisas todas que necessitaria para a viagem que iria fazer, fazendo com elas uma pequena trouxa. Aguardou a aurora do dia, pois, havendo decidido que partiria ao nascer do sol, não desejava que seu esposo visse. Seus vizinhos, aos quais não queria ter de explicar os motivos de sua partida. Durante todo esse tempo, Maria estava entretida com suas súplicas ao Senhor para que ele se dignasse a consolar e confortar seu aflito marido, sendo que ela também se encontrava tomada de grande tristeza e aflição. O anjo anuncia a José a encarnação do Filho de Deus. Antes de sua partida, José dormiu algum tempo, aguardando o nascer do sol, e seu anjo apareceu outra vez e lhe disse: José, filho de Davi, nada temas quanto a Maria, pois o filho que encerra em seu ventre foi concebido por obra do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, ao qual darás o nome de Jesus, que será a salvação de teu povo e de toda a humanidade, uma vez que a redimirá e irá libertá-la de seus pecados. Reconheça a graça sublime que o Senhor te concede quanto fez nascer de sua esposa o prometido Messias, e observa quanto santificada e digna ela é. Enquanto pretendes abandoná-la, Deus a selecionou entre todas as mulheres para ser a mãe do Verbo divino. E o anjo então desapareceu. O santo se viu então tomado de súbito júbilo e ficou de tal forma emocionado que o Senhor teve por bem acalmá-lo, para que essa grande emoção não o matasse de entusiasmo. De mãos erguidas para o alto, ele exclamava: ó meu Deus, ó Deus da bondade infinita, de onde mereço tão sublime graça? Quem poderia pensar que ela seria concedida a mim? Em seguida, colocando seu rosto na terra,
suplicou perdão pelo grande erro que havia cometido em desejar abandonar sua esposa. Chorava mesmo de arrependimento e dizia: "Ah, meu Deus, que ingrato fui em termos do grande favorecimento de ter como esposa uma pessoa tão digna, e eu, temerato e insensato, pretendia dela afastar-me. Não me tivesse esse grande segredo sido revelado, teria perdido meu grande tesouro. Que teria sido de mim então, infeliz miserável? Ó meu Deus, como sois bondoso e condescendente para comigo, e me concedeis graças tão elevadas a mim, ingrato e insensato. Não tenho dúvida de que as concedeis em razão dos grandes méritos e das súplicas de minha esposa. Por esses merecimentos todos dela, eu vos suplico que perdoeis os erros cometidos." Assim prostrado, com seu rosto no chão, estava ele pedindo humilde perdão para o Senhor, quando viu sua divina voz penetrando em seu coração e lhe assegurando o solicitado perdão, mas também afirmando o grande amor que ele lhe tinha. E essa voz lhe dizia também: "José, fiel e leal servo, tu és amado pelo Senhor." Muito confortado com estas palavras, o santo se levantou e rendeu suas graças a ele, repetindo continuamente as palavras do profeta: "Quando eu estava oprimido de angústias, o teu conforto me consolou." Salmo 19. José estava agora tomado de grande ansiedade por ver Maria, e dizia dentro de si: "Ó digníssima Mãe do Verbo divino encarnado, como posso aparecer diante de ti? Meu coração anseia por ver-te, mas temo que me afaste de tua presença, com toda razão, pois viste quanto ingrato sou. Porém, como o Senhor já me perdoou, espero mesmo de ti, que és toda clemência e bondade. Ó Mãe divina, por isso te vejo banhada em tão grande luz, em tanta claridade, tão bela e tão graciosa. Em teu puríssimo ventre encerras o Filho de Deus, e eu, mísero que sou, desfrutei de teus serviços quando deles necessitei. Ah, minha tão amada Maria, como posso comparecer à tua presença? Entretanto, meu coração anseia por ver-te, para pedir teu perdão e também para adorar em ti a majestade do Senhor." Proferindo tais palavras, ajoelhou-se na frente do quarto dela, esperando que ela o deixasse, a fim de prestar-lhe as homenagens devidas, pois seria a mãe do Verbo divino encarnado. Nessas condições, foi tomado de um júbilo êxtase, no qual pôde ver Maria entretida em suas preces. Viu e adorou ao Messias presente em seu puro ventre, como se ele estivesse guardado em santificada redoma, totalmente protegido. Foi tomado de profundo sentimento de alegria, e nesse seu estado o Verbo divino lhe revelou os altíssimos segredos e mistérios envolvendo a sua encarnação. Quando retornou ao seu estado normal, Maria não havia ainda deixado seu quarto, e o santo então tratou de desfazer a trouxa que havia preparado e de colocar as coisas todas em seus devidos lugares. Feito isso, ajoelhou-se outra vez no mesmo lugar e esperou por ela. E quando Maria saiu de lá, ela a viu cercada de grande luminosidade. Ele a viu cercada de grande luminosidade, extremamente bela e graciosa. E ele pôde então ver tudo o que já havia visualizado em seu espírito em seu anterior êxtase. Com profunda adoração, homenageou o Messias feito homem nas entranhas de sua esposa e se colocou completamente ao seu serviço. Prestou também suas homenagens à Mãe Divina, pedindo perdão por suas temerárias intenções de partir, e se apresentou como seu humilde servo entre lágrimas de alegria e de dor. Ó Santíssima Mãe do Verbo Divino, aqui estou para adorar-te e para solicitar teu perdão. Sinto-me indigno de estar em tua presença e mereço que me afastes de ti. E foram inúmeros os atos de humilhação e reverências
e de dor praticadas por José, sendo que a Rainha Santíssima a todos superou com muita humildade. Garantiu-lhe seu amor, compreendeu sua decisão em deixá-la e não permitiu que ele se portasse como seu servo, mas quis que esse comportamento se mantivesse como de anteriormente. O santo se levantou e com ela conversou sobre tudo que o anjo lhe havia dito e revelado, e abençoava agora todos os sofrimentos tidos naquela contingência, pois ele assim talvez se tivesse tornado merecedor de tão elevada graça quando a de poder conhecer os mistérios da encarnação do Messias. E dizia: ó, que alegria existe em meu coração! Não sei como expressar meus sentimentos, mas estou seguro de que os entendes. Peço-te, pois, que agradeças ao Senhor por mim, por sua bondade infinita. Ambos se colocaram assim a louvar e a agradecer ao Senhor, e Maria passou a cantar novos cânticos correspondentes. Mantiveram-se então a conversar sobre a graça especial que lhes havia sido concedida e a humanidade toda da vinda do prometido Messias ao mundo, e que ele assumisse a forma humana no ventre de Maria, do que muito humildemente se tinha por indigna. E José lhe dizia: que felicidade a nossa! Quem poderia louvar e agradecer suficientemente tão grande graça? Miserável que sou com certeza indigno disso. Entretanto tu, minha amável esposa, com certeza o mereceis, pois foste escolhida por Deus para ser sua mãe. Maria se mostrava muito humilde ao ouvir tais palavras, e ambos, considerando o extraordinário daquela situação, se viam tomados de profundo êxtase e alegria. Depois disso, o santo lhe contava sobre os sinais que havia visto nela e dos fortes impulsos interiores que tinha tido continuamente em vê-la, e de quanto ele a amava, mesmo quando distante dela. E dizia: não é de admirar que eu tivesse tais impulsos, pois que o meu Deus já habitava em teu ventre, e meu espírito era conduzido a adorar o tão ansiado Messias, e era perfeitamente natural que se sentisse alegre com tua presença, de não poder manter-se distante, a menos que violentando-me a mim mesmo. E acrescentava: vós tendes atraído meu coração, e eu não sabia a causa dessa atração nem como agir, mas vos amava sem mesmo vos conhecer, e clamava por vossa presença sem nem saber onde vos encontrar. Louvo e exalto vossa majestade e grandeza, embora não tivesse feito quando deveria, por não vos conhecer. Mesmo assim, me haveis concedido tantas graças e tantos favorecimentos. José voltava então a conversar com Maria e lhe contava sobre as ocasiões que havia vista circundada por grande luminosidade, e do extraordinariamente suave odor que sentira em sua proximidade, que não sabia de onde proviria e nem mesmo ao que compará-lo em termos de doçura, e que tais elementos faziam com que ele se sentisse renascendo e chegara mesmo a assustar-se com a imensa imponência que ela demonstrara nessas ocasiões. Mas também que, frente a eles, ele se animava e se sentia cheio de fé e confiança, e que acreditava que todos esses fatos estavam envolvidos com a permanência da graça divina nela, e que eram ocasionados por suas conversas com o Senhor durante as preces que fazia, e que jamais teria imaginado que o Verbo divino se dignasse a fazer-se homem no ventre dela, e que lá passasse a habitar. E dizia mais: se eu pudesse ter imaginado tais circunstância, com certeza não teria cometido as irreverências e ingratidões que havia mostrado, e não teria permitido que ela tanto se aplicasse em suas rudes tarefas dos afazeres domésticos. Com certeza teria seu comportamento totalmente diverso,
e teria com muito mais frequência adorado e venerado ao Deus homem que ela levava em seu ventre. Maria lhe respondia com muita humildade ter sido essa a vontade do Senhor, e que ela, enquanto mãe do Verbo divino, deveria humilhar-se profundamente e servir como sempre fizera, entretendo-se normalmente com as tarefas diárias da casa, mesmo as mais humildes, pois o Filho de Deus agiria da mesma forma. José, confuso e envergonhado, observava serem de todo infrutíferos seus esforços em agradar suas amáveis palavras, e que não atingia seus intentos. Com isso sofria, pois Maria não mostrava interesse em agrados ou servidão, e lhe dizia com grande deferência: permite, pomba minha, que eu te sirva, pois com minha servidão desejo praticar o amor que tenho pelo Deus que habita em tuas entranhas. Com muita amabilidade e cortesia, ela lhe respondia que tivesse paciência, pois teria ocasião de assim agir tão logo ele viesse a nascer. E lhe dizia: teremos ambos então ocasião de servir, pois nossos braços o agasalharão e servirão também de berço em muitas oportunidades, local onde ele descansará. Ouvindo tais palavras, o santo chorava de alegria e dizia: ó Divina Mãe, é mesmo verdade que irei ter a grande felicidade de apertar em meu peito e segurar em meus braços aquele que será o meu Redentor? Oh, que graça tão sublime, porque foi concedida para mim. Dizendo essas palavras, entrava outra vez em profundo estado de êxtase e se inflamava todo em amor, enrubescendo de tal forma que passava a ter a aparência de anjo. Essas atitudes todas agradavam sobremaneira a Maria, e ela agradecia ao Senhor em nome de José, pois ele tanto o favorecia em encher seu espírito de tantas graças e de tão grande amor. Nesse estado de José, o Verbo divino lhe revelava muito dos mistérios de sua encarnação e fatos envolvendo a vida futura do Messias. Revelações essas que ele se apressava em transmitir para sua esposa. Ela, embora ciente de tudo, mostrava estar satisfeita com essas narrações, e nelas achava ainda maiores motivos para mais intensos louvores à divina bondade e para que fossem exaltadas todas as grandezas das obras de Deus. E eles se maravilhavam conjuntamente por tudo isso e diziam: infinita é a bondade do Senhor e infinito também o seu amor e também a sua caridade. Quem teria pensado que ele, em sua natureza infinita, pudesse dignar-se em coabitar conosco em meio a tanta pobreza e se mantivesse assim completamente desconhecido da humanidade toda? Maria orientava seu marido em termos de que a eles caberia suprir as faltas mostradas por aqueles que ainda não haviam travado conhecimento com Deus, e de que, tendo sido concedida a eles a graça de conhecê-lo e de com ele conviver, deveriam praticar constantes atos de louvor e de agradecimentos, de reconhecimento e de amor, e que deveriam tentar corresponder à altura a tão grandes benefícios. Fiat.